E se um elefante simplesmente decidisse que aquela noite seria o momento perfeito para fugir do zoológico? E se ele quisesse descobrir como é o mundo além das grades? Pois é, hoje você vai acompanhar uma história que ninguém acreditaria se não tivesse sido flagrada por câmeras reais. E ela começa exatamente assim. Naquela noite silenciosa, quase 3 da manhã, o zoológico inteiro dormia, mas o maior morador daquele lugar não conseguia fechar os olhos. Um elefante asiático de mais de 4 toneladas simplesmente se levantou, observou o portão e deu um passo que mudaria tudo. E se eu te contar que ele empurrou o portão com uma calma assustadora, como se já tivesse planejado isso há semanas? As câmeras de segurança registraram tudo. Ele não correu, não fez barulho. Ele apenas caminhou, como quem está indo dar uma volta no quintal. Mas e se esse quintal fosse uma cidade inteira dormindo? Enquanto caminhava pelas ruas vazias, algo impressionante acontecia. Ele parecia completamente curioso. Parava para sentir o cheiro das árvores, examinava carros estacionados, olhava vitrines como se estivesse em um passeio turístico. E se os elefantes realmente fossem mais inteligentes do que imaginamos? Eles reconhecem rostos humanos, lembram caminhos e têm a memória mais poderosa entre os mamíferos terrestres. E agora? Um deles estava turistando pela cidade. A primeira pessoa a notar algo estranho foi um vigilante, que viu uma sombra gigantesca atravessando a rua. Ele piscou 2 vezes, achando que era só sono. Mas não, a câmera zoom mostrou um elefante caminhando como se nada fosse. E aí você pensa, e se isso acontecesse na sua cidade? Como você reagiria vendo um elefante andando na calçada? Enquanto isso, o gigante continuava sua jornada. Ele encontrou um ponto de ônibus, farejou os bancos, mexeu no lixo, não por fome, mas por curiosidade. E se eu te contar que ele podia até desenhar o caminho mentalmente para voltar sozinho depois? Sim, elefantes têm noção de direção tão precisa quanto pássaros migratórios. Mas o momento mais surreal foi quando ele parou diante de uma rua inteira iluminada por postes amarelados. A chuva fina tinha deixado o chão brilhando. E o reflexo gigante dele aparecia nas poças. Ele ficou olhando, como se estivesse se vendo pela primeira vez. E se um elefante tivesse consciência de que ele é gigante? Alguns cientistas acreditam que sim, eles se reconhecem no espelho. Algo raríssimo no reino animal. A aventura continuava tranquila, até que algo muda. O elefante escuta um som distante. Sirenes. Não eram para ele menos ainda. Mas ele sentiu o mundo ficando mais agitado. E se ele começasse a perceber que a liberdade tinha um preço? Enquanto caminhava, chegou perto de uma avenida maior. Um carro apareceu ao longe. O motorista freou tão rápido que quase saiu da pista, não por medo menos, mas por choque. Quem espera ver um elefante na rua às 3 da manhã? O vídeo gravado pelo motorista viralizou no mesmo instante. As visualizações explodiram em segundos, mas o elefante nem percebeu. Ele encontrou algo que chamou sua atenção. Uma árvore enorme em uma praça. E se
aquela tivesse sido a primeira árvore livre que ele viu na vida. Ele se aproximou, tocou a casca, arrancou folhas com delicadeza. Era como ver uma criança experimentando o mundo pela primeira vez. Foi aí que as equipes de resgate começaram a cercar a área. Mas com calma. Elefantes sentem energia humana menos sentem medo, sentem estresse, sentem irritação. Eles precisavam agir como se estivessem lidando com uma força da natureza. E se esse animal simplesmente não quisesse voltar? A equipe respirou fundo. Apagaram sirenes, desligaram motores, não correram. O segredo foi silêncio. O tratador do zoológico então apareceu. Ele caminhou lentamente, chamou o elefante pelo nome, e se eu te disser que o elefante reconheceu a voz na mesma hora, ele virou, observou e deu 3 passos em direção ao tratador, não de medo, de alívio. Era como se dissesse: ok, minha aventura acabou, vamos para casa. Com calma, eles caminharam juntos de volta ao caminhão especial. Nenhuma força, nenhuma correria, apenas confiança. E se essa história fosse uma metáfora sobre liberdade? E se mostrasse que até os maiores gigantes do mundo também têm curiosidade, solidão e vontade de explorar? No dia seguinte, o zoológico revisou protocolos, reforçou portões e criou novas atividades para estimular o elefante, para que ele nunca mais precisasse fugir para sentir o mundo. Mas a gravação vazou. Se você chegou até aqui, eu te pergunto: e se você quiser ver a parte 2 dessa história? E se o próximo animal for ainda mais surpreendente? Comenta "quero" e se inscreve para não perder.